Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 10 de julho de 2024, são 8 horas 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado, que começa pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e também pela TV Climatempo. Sejam todos bem-vindos. Juntos, nós vamos construir amanhã desta quarta-feira, trazer as principais informações e notícias que são importantes para que você toque o seu dia, tome as suas decisões. Esse é sempre o nosso objetivo aqui no Notícias Agrícolas. Vamos também trazer o andamento dos preços e hoje duas entrevistas importantes. No nosso quadro de entrevistas hoje, dividido em duas partes, nós teremos o Eduardo Martinarti para nos falar sobre locação de máquinas agrícolas, uma prática que vem crescendo muito no Brasil. O produtor, pensando em otimizar os seus custos, vai trazer essa prática para sua vivência, para sua gestão. Vamos falar sobre isso e às 9h15, horário de Brasília, estará conosco a assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, a Maria Angélica Feijó, para falarmos sobre os impactos da reforma tributária para o agronegócio brasileiro. Pauta que é, inclusive, o centro da nossa edição desta quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Vamos falar sobre a aprovação da urgência para a votação da regulamentação da reforma tributária. Vamos falar sobre o posicionamento da FPA. Vamos falar também sobre o que o ministro da Fazenda sugeriu para compensar caso as carnes entrem na cesta básica e tenham isenção tributária. Enfim, nós vamos desdobrar um pouco mais desse assunto aqui na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto aos preços, aos mercados, porque as bolsas internacionais já estão em funcionamento e nós vamos direto a Chicago, onde os grãos dão continuidade ao seu movimento de baixa, em especial a soja. Ontem o milho subiu, hoje já vai devolvendo parte dos ganhos, mas de qualquer forma nós temos então essas perdas para soja, milho e trigo na manhã de hoje. A soja tem 11 dólares e 30 centes por bushel no contrato a agosto, cai agora 0,07%. O milho cai 0,2 para valer 3 dólares e 93. O trigo, 5 dólares e 68 centes por bushel, 0,4% de baixa. Quando olhamos para os derivados de soja, o óleo cai 0,2%, 46 centes mais 23 por libra-peso. O farelo, 319 dólares e 10 centes por tonelada curta, 0,1% de alta. Farelo tentando se recuperar depois das baixas dos últimos dias, vai buscando o seu fôlego. Vejamos se vai se concluindo dessa forma. Bom, temos ainda a Bolsa de Nova York para observar, com o café realizando lucros nesta quarta-feira, depois de 2 dias de altas fortíssimas. Ontem, o café arábica chegou a subir mais de 1.000 pontos no fechamento do pregão de terça-feira e hoje recuou um pouquinho, vai se ajustando, realizando lucros, corrigindo posições. E nós temos o café nesse momento caindo 1,3% na Bolsa de Nova York, por arábica, 2 dólares e 46 mais 75 por libra-peso. O algodão, 0,2% de alta, 70 centes mais 66 por libra. O petróleo, este caindo, ontem também recuou, aliás, ontem perdeu mais de 1%, diante inclusive das informações de que a tempestade tropical Beryl, que está ali passando pelos Estados Unidos, causou menos danos do que os estimados nas refinarias de petróleo norte-americanas. Inclusive, ontem, essa baixa do petróleo pesou também sobre o óleo de soja. O óleo de soja ontem caiu mais de 3%, ao longo do dia chegou a perder até mais de 4%. Mas hoje o petróleo dá sequência então a essas perdas tanto no WTI quanto no Brent. O WTI perde 0,2%, vai a 81 dólares e 27 centavos por barril. O Brent 84 dólares e 46, uma queda de 0,3%. O gás natural sobe 1,2%, o ouro 0,5% de alta, a prata também sobe 0,5% agora, o cobre estável, sem variação. O dólar index tem uma pequena baixa de 0,04%, 104.764 pontos. Para fecharmos a nossa rodada de preços, vamos à Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde as cotações encerraram o pregão desta quarta-feira em queda para farelo, em queda forte para o óleo de soja e em baixa também para o milho.
uma informação importante sobre a China. A China continua, segundo nos informa Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, emitindo vários sinais deflacionários. O CPI desacelerou de 0,3% para 0,2% em junho. Alimentos continuam sendo a grande draga dos preços. Frutas, vegetais, leite e carne bovina são os que mais caíram. A produção é mais ou menos a mesma, mas o consumidor continua apertando os cintos, ao mesmo tempo em que redes de restaurantes continuam expandindo a sua capacidade. Vejamos como os hábitos alimentares dos chineses vão se desenvolvendo nesse momento de pós-pandemia. Bom, são 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, vamos começar falando sobre a condição da reforma tributária? Bom, primeira coisa, eu acho que é importante nós relembrarmos que é um momento de discussão, é um momento de revisão e um novo texto foi apresentado na última quinta-feira aos parlamentares. Quando esse texto chegou, naturalmente aconteceram ou começaram a acontecer os lobbies, né? Então, cada setor vai ali se unir aos seus parlamentares, às suas frentes parlamentares, como não é diferente no agronegócio, para que haja, então, um entendimento de como cada um desses setores vai ficar incluído no novo texto, nas novas regras tributárias, que nós precisamos lembrar também que, ao passo em que ela seja aprovada, e há um empenho muito grande do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para votar e avançar com a pauta da reforma, porque ele quer deixar a presidência da casa como o presidente que aprovou a reforma tributária. Ele tem essa meta, né? Ele quer ser um presidente reformador. Então, inclusive, o próprio ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, elogiou o empenho do Arthur Lira em avançar com a pauta e tudo mais. E, claro, que o governo federal também quer ser o responsável ali, né, por assinar essa reforma. Então, há essa condição. O mercado está bastante focado nessa situação e vai monitorando e observando todas as frentes em que pode atuar. Pois bem, o que aconteceu na noite de ontem, né? Todas as outras pautas foram suspensas e a Câmara dos Deputados aprovou, né, a urgência para a votação da regulamentação da reforma tributária. Segundo o presidente da casa, Arthur Lira, o mérito da proposta será votado hoje, quarta-feira, dia 10 de julho. O relatório ainda pode sofrer alterações até o momento da votação devido a articulações políticas no Congresso. A medida acelera o andamento do projeto, permitindo que ele seja analisado diretamente no plenário, ou seja, sem ter de passar pelas comissões. Isso realmente acelera muito os processos. Bom, um dos pontos mais polêmicos é a inclusão ou não das carnes na cesta básica com imposto zero. Deputados do grupo de trabalho que analisaram a proposta avaliam, a possibilidade de uma isenção total para as proteínas animais. A elevação da alíquota seria compensada pela adição de novos itens no imposto seletivo, como carros elétricos, segundo o Ministério da Fazenda, e como também defensivos agrícolas, por exemplo, agroquímicos, né? Porque há um entendimento de que os agroquímicos causam prejuízo ao meio ambiente e tudo mais, então eles deveriam ter uma taxação maior, algo que também está sendo ali avaliado. A Andave, por exemplo, se manifestou. Eu até separei aqui algumas manifestações para a gente acompanhar juntos, porque de fato, né, é preciso que haja um entendimento amplo e completo desse assunto. Bom, na sequência dessas informações, antes da gente trazer esses posicionamentos, o ministro Fernando Haddad falou também sobre o cashback, enfim, e um outro ponto de divergência, né? É a ampliação do desconto de alíquota para a construção civil, que aumentou de 20% para 40% de redução em relação ao IVA cheio. O IVA está previsto para ser de até 26,5%. Esse é um dos outros pontos de incongruência desse novo texto da reforma. Segundo os especialistas,
quanto vai ser o IVA? É a pergunta que todo mundo precisa de resposta antes para poder dar sequência às suas negociações. Porque como é que se vai basear o cálculo sem se saber até quanto pode ser esse IVA? Né? Segundo, por exemplo, as instituições ali ligadas às carnes, inclusive a Associação Brasileira dos Supermercadistas, a Abras, que trouxe uma nota ao Notícias Agrícolas ontem, a inclusão das carnes na cesta básica, ela traria um aumento de 0,2% ou 0,2 ponto percentual apenas para o aumento do IVA, que passaria de 26,5% a 26,7%, o que não mudaria muito a base de cálculo. Mas percebam que não são só as carnes pleiteando a sua isenção ou a sua redução tarifária. Há uma série de outros setores. Então, nesta combinação de setores mil tentando ali o seu lugar ao sol, a gente vê essa movimentação ainda difícil. E essa condição de não se saber ainda de quanto será o IVA é o que traz maior preocupação. Esse teto de 26,5%, ele até foi colocado por alguns parlamentares como, não vai ser superado, não se passará de 26,5%. Todavia, isso não está no texto, né? Não tem um ponto no texto que garanta que os 26,5% não serão superados quando pensamos no IVA, que é uma espécie de imposto único ali, né? Então, como não há isso no texto, como a palavra estimativa é repetidas vezes neste novo texto do PLP 68, que foi apresentado na última quinta-feira, por isso o tempo é bastante curto, para que haja o estudo do tema, do mérito da questão e do entendimento para os setores, há essa dificuldade, portanto, dos parlamentares de atenderem aos pleitos e do texto ser reformado de forma tal que possa atender a todos eles. E não vai, obviamente, ser atendido. Então, essa é uma situação. A inclusão ou não das armas entre os itens sujeitos ao imposto seletivo será decidida por votação de emenda em plenário após um destaque do Partido Liberal. A questão gera grande divergência política, com expectativa de destaque por partidos de esquerda ou centro. O primeiro texto da regulamentação detalha a implementação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que formarão o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Esse tributo substituirá 5 impostos sobre consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O segundo texto, que detalha o funcionamento do comitê gestor responsável por recolher e redistribuir o IBS a estados e municípios, pode ser votado na quinta-feira, dia 11. É preciso lembrar, do meio de julho para frente, recesso. Tem os recessos o recesso para os festejos juninos e julinos. Então, realmente, essa matéria vai correr na Câmara dos Deputados nesses próximos dias. Bom, são 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda na pauta da reforma tributária, vamos falar sobre essa condição das carnes. Bom, a Abrafrigo, a ABIEC, a BPA, a Abras, e estou aqui buscando essas instituições, né, ligadas ali às proteínas animais, que vieram pedir que as carnes estejam garantidas como itens da cesta básica, pela sua importância nutricional, pela sua importância para o desenvolvimento intelectual de crianças e jovens. Enfim, o consumo da carne, em especial da carne bovina, ela tem um papel fundamental, esse consumo tem um papel fundamental no desenvolvimento do intelecto das pessoas, os estudos mostram isso. Por isso, obviamente, por outros motivos também, mas em especial porque, abre aspas para Alcides Torres, CEO, fundador da Scott Consultoria, alimento é revolução, fecha aspas. Principalmente por isso, taxar as carnes, deixá-las de fora da cesta básica, segundo os especialistas, não só o Alcides Torres, mas também Lígia Pimentel, por exemplo, CEO da Agrifato, dois profundos conhecedores da produção, do consumo e do papel nutricional que tem a carne bovina. Eles, nas suas análises sobre essa inclusão ou não das carnes na cesta básica, os dois frisaram esse ponto de forma bastante veemente, o que garante, né, essa discussão de forma muito linear. Então, o pleito continua sendo esse, de que estejam incluídas as carnes, em especial a carne bovina, mas as proteínas animais de uma forma geral, na cesta básica e, portanto, que haja isenção tributária.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva até sugeriu que alguns cortes mais considerados nobres fossem tributados e outros menos nobres não. Como, por exemplo, a picanha, o filé mignon, enfim, né? Agora, como vai ser feita a fiscalização dessa situação? E se muda-se o nome do corte? E se muda-se o tipo do corte? Então, fiscalizar isso seria bastante complicado. Então, não seria uma possibilidade. Fora que passa a ser uma conversa bastante elitista. Também, análise de Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Ela diz, como é que nós podemos discutir isso enquanto, num momento crucial de corrida presidencial, o presidente usou a carne, usou o churrasco como parte da sua campanha política. E agora ele quer afastar a população que ganha menos de cortes como picanha, por exemplo, que ele poderia, né, consumir vez ou outra quando o seu poder aquisitivo daquele momento lhe permite, mas foi tributado. Então ele só pode comer cortes menos nobres porque não foram tributados. Enfim, uma conversa que não faz o menor sentido. Diante dessa discussão, o ministro Fernando Haddad, que claro, está no centro do debate, ministro da Fazenda, sugeriu um aumento no percentual de cashback superior a 20% para os mais pobres na compra de carnes. Outro ponto de... aqui dando continuidade a essas informações. E aí ele busca essa compensação da ausência da proteína animal na lista de produtos da cesta básica. O impacto das mudanças no projeto na alíquota média de referência dos novos impostos foi o principal tema de sua reunião com lideranças da Câmara dos Deputados. Haddad destacou a importância de apresentar informações detalhadas sobre o impacto na alíquota para os congressistas e durante o encontro foi feita uma apresentação detalhada de como os cálculos da alíquota média são feitos, mas a decisão final sobre a reforma cabe ao Congresso. É lei e quem legisla é o Congresso Nacional, o poder legislativo. A visão de Haddad sobre a proteína animal coincide com a do presidente da Câmara, Arthur Lira, que indicou a resistência à inclusão de carnes na lista de produtos isentos. O cashback prevê a devolução de impostos para a população de baixa renda. O projeto está previsto para ser votado nesta quarta-feira, dia 10. Segundo Haddad, a proposta de ampliar o cashback para os mais necessitados é vista como uma solução que tem efeitos distributivos importantes, possibilitando que o imposto pago seja devolvido a quem não pode arcar com o valor total do produto. Essa abordagem é parte das discussões sobre a regulamentação da reforma tributária, que também contempla a criação do IBS e da CBS, substituindo, então, como eu já falei, 5 impostos atuais. A inclusão das carnes na cesta básica com imposto zero é uma alteração que poderá ter um impacto significativo na alíquota, de acordo com Haddad. O ministro ressaltou que o impacto da inclusão das carnes é de 0,53 ponto percentual na alíquota do IVA, nos cálculos do governo, e 0,57% no cálculo do Banco Mundial. A Frente Parlamentar do Agronegócio defende a inclusão do produto na lista de isentos. 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar mais sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária, porque, claro, que a FPA está acompanhando atentamente as discussões, participando da construção do texto que vai garantir a reforma tributária e vem fazendo isso já há um tempo. Desde que os grupos de trabalho foram determinados, a FPA acompanha muito de perto, inclusive há alguns meses nós entrevistamos o deputado Sérgio Souza, que foi o último presidente da frente antes do deputado Pedro Lupion, e ele era a ponte principal ali do Congresso, dos parlamentares com a FPA para fazer essa manifestação. Então há como eu falei, uma construção dessa situação, e ontem a FPA trouxe um resumo daquilo que ela entende que seria o ideal para a reforma tributária e cesta básica. Desde o início das discussões sobre a reforma tributária, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, tem se manifestado a favor
de um projeto que beneficie toda a sociedade, especialmente as famílias brasileiras que precisam de acesso a alimentos baratos e de qualidade. A bancada é contra o aumento da carga tributária e a favor da cesta básica zero, combatendo assim a inflação de alimentos. Em razão disso, o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, destacou nesta terça-feira, durante a reunião da diretoria da frente, que o relatório apresentado pelo grupo de trabalho na Câmara dos Deputados na última quinta-feira ainda precisa de ajustes. Ele ressaltou que a bancada já apresentou mais de 20 emendas ao texto preliminar da regulamentação da reforma tributária, abre aspas para Pedro Lupion. O que foi apresentado, nós não concordamos, principalmente sobre o impacto das proteínas na cesta básica. Temos agora comprovado que a inclusão das proteínas teria um impacto menor do que 0,3 ponto percentual na alíquota, fecha aspas para Pedro Lupion, que acrescentou que o objetivo principal é manter uma reforma tributária neutra para o produtor rural, sem impacto negativo na produção de alimentos. Sobre o potencial impacto de 0,57 ponto percentual na alíquota geral sobre o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, com a inclusão da proteína animal apontado pelo governo, Lupion observou que há divergência nos números apresentados. Mais uma vez, abre aspas para o presidente da FPA. Cada um tem um cardápio diferente. A Receita apresenta os números de um lado, nós buscamos os números de outro. Queremos uma reforma tributária que não limite o consumo, que possa aquecer o mercado e ter um resultado positivo para a economia. Bom, a FPA apresentou ao grupo de trabalho da reforma tributária dados de consumo real do setor produtivo com um impacto significativo na arrecadação federal. O estudo revela que, caso seja aplicado, veja só, uma alíquota de 40% em relação à alíquota geral do IVA, a arrecadação com a tributação das carnes pode aumentar 17 bilhões e meio de reais por ano a receita do governo federal. O cálculo foi feito com base em dados da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. O setor informou que movimenta 199,2 bilhões de reais por ano, com uma alíquota projetada de 10,6% sobre as proteínas animais. A arrecadação de tributos do governo sobre as vendas de carne subiria para 21,1 bilhões de reais por ano, comparado aos 3,6 bilhões anuais. Este estudo da FPA, inclusive com mais detalhes, está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. E para nós concluirmos esta matéria, esta análise da FPA, eu quero pontuar aqui a situação do cashback. O cashback poderia até ser uma espécie de ferramenta interessante, até poderia acontecer, mas vocês se lembram o que aconteceu com o auxílio emergencial durante a pandemia? O número de fraudes e o número de pessoas que não precisavam do auxílio emergencial, que conseguiram o auxílio emergencial? Então nós temos talvez um sistema ainda pouco maduro no Brasil, em termos de segurança, em termos de entendimento, e, enfim, que faz com que o cashback não seja talvez a melhor ferramenta para o Brasil neste momento, né? Para a população brasileira neste momento. Aí veja o que diz a FPA sobre a questão do cashback. Cashback é utopia, né? Um dos seus parlamentares, né, ali da FPA, questionou a viabilidade do sistema de cashback proposto na reforma tributária. Ele classificou a medida como utopia, afirmando que, embora a intenção seja boa, sua implementação prática enfrenta sérios desafios. Abre aspas, vamos cobrar o imposto e depois devolver para os mais pobres. Agora, como vamos fazer isso? Primeiro, você vai ter que definir uma linha de corte. Vamos supor que sejam 2 salários mínimos. Quem ganhar R$100 a mais, não recebe. Quem ganhar R$100 a menos, recebe. É justo? São tão pobres quanto? Então, o problema já é definir essa linha de corte. Vai haver milhões de pessoas logo acima da linha de corte que serão tremendamente prejudicadas. Além disso, ele destacou a dificuldade de incluir
todos os beneficiários potenciais no sistema de cashback, citando dados do IBGE que indicam a existência de 10 milhões de brasileiros invisíveis, pessoas sem CPF ou sem certidão de nascimento. Quero ver como essas pessoas que não têm documentos vão se virar para ter o cashback, porque é direito delas. Pedintes de rua, população ribeirinha da Amazônia, comunidades isoladas do Nordeste, como é que elas vão receber esse cashback? Em alguns casos, não há nem agência bancária na cidade, então vão pagar imposto sobre os alimentos. Os mais pobres, que precisam ter isenção, serão os punidos, fecha aspas. Então, eu vou até buscar o nome exato de quem disse isso, para que vocês possam entender, né? Então, a gente não dá pra gente dissociar essa situação do Brasil real, dessa possibilidade do cashback, que na minha modesta opinião também é bastante utópica. E eu quero fazer uma correção, não foi um parlamentar que fez essa brilhante análise sobre a condição do cashback, mas sim o ex-secretário executivo da Camex e ex-diretor da Fiesp, Roberto Gianetti da Fonseca, certo? São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós continuamos a receber relatos do Brasil que produz, e claro que não são só flores. Vocês vão acompanhar agora um vídeo de um produtor quebrando a água congelada no coxo dos animais. Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, depois do frio intenso que está chegando ao estado, vamos acompanhar.
Bom, e como você pode acompanhar nesse vídeo, é importantíssimo que o seu relato chegue para nós. Só com a sua informação, só com você coletando as informações em loco, a gente vai conseguir poder registrar tudo isso. Essa madrugada, por exemplo, nevou em Canela, né? Então a gente sabe das temperaturas frias que estão alcançando ali o sul, o sudeste, inclusive essa onda de frio, ela vai subindo, né, vai alcançar ali até as regiões do norte e nordeste do Brasil. Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Não se esqueça que a nossa equipe está pronta para receber o seu relato pelo WhatsApp, o número é 19 997670241, repetindo, 19 997670241. A gente está esperando o seu vídeo. Nome, sobrenome, cidade, estado, para a gente poder localizar aquela situação. Bom, senhoras e senhores, no nosso quadro de entrevistas hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem crescido bastante nas discussões e nas gestões das propriedades brasileiras, que é a locação de máquinas agrícolas, uma prática que é bastante comum em outros países, mas que no Brasil vem ganhando um pouco mais de espaço nestes últimos anos. Assunto para a gente entender agora no nosso quadro de entrevistas. Bom, e quem nos faz companhia para trazer mais informações sobre esse assunto é o Eduardo Martinatti, Chief Operating Officer da Rental RZK. Eduardo, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente trazer um tema bastante importante para a nossa audiência. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é um prazer, para nós aqui da RZK Rental, é um prazer muito grande estar participando novamente com vocês aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso. Eduardo, você concorda com essa minha contextualização aqui para a nossa conversa? De fato, é uma prática que vem crescendo no Brasil, mas que em outros países ela já é um pouco mais difundida? Sem sombra de dúvida, Carla. A questão da locação de máquinas hoje vem, de certa forma, ajudar o produtor rural a reduzir custos dentro da sua operação, maximizar resultados, né? Porque muitas vezes ele vai ter acesso a um equipamento, acesso a um ativo, que muitas vezes para ele isso era um custo dentro da sua operação, com menor valor impactado dentro do seu resultado e trazendo sim uma receita positiva dentro da sua operação, né? Porque ele vai estar envolvendo mais tecnologia, ele vai estar envolvendo um equipamento com menor custo de manutenção. E sem sombra de dúvida, né, hoje, como um cenário que a gente está vendo de preço de commodities estáveis, né, e com tendência algumas até de queda, isso vai vir cada vez mais forte, né, a gente está percebendo uma crescente nesse momento, para poder, sim, cuidar do resultado da melhor forma possível para o nosso cliente. Eduardo, números que vocês trouxeram para nós aqui, para que a gente pudesse alinhar a nossa conversa, mostram que já é possível encontrar produtores que obtiveram 13% a mais de produtividade, por exemplo, com o serviço de locação dessas máquinas em comparação com a sua própria frota. Isso porque às vezes o produtor não pode ter acesso ou comprar uma máquina mais moderna, com mais funcionalidades, e quando ele faz a locação de um equipamento como esse, ele pode inclusive otimizar os resultados no campo de uma safra que ele já produziu. Carla, são inúmeras variáveis aí para a gente conseguir trazer um resultado positivo, né? Na verdade, assim, quando a gente trabalha mais próximo na gestão do ativo, né, mais próximo com ativos controlados, né, onde a gente tem também uma telemetria, onde a gente consegue envolver todos os sinais que essa máquina emite lá no campo, né, de sinais de alerta, sinais de consumo, ou até mesmo a eficiência de uma colheita, o nível de umidade de uma colheita, né, controlado à distância, você consegue estar em tempo real junto do produtor nas tomadas de decisão. Então, de fato, é decisão uptime, né? Então, a gente toma decisão em tempo real junto com o produtor, ou, no máximo, informa ele. A questão dos 13% foi numa colheita de algodão, onde, de fato, as máquinas acabaram tendo uma produtividade maior do que as máquinas do próprio cliente, em máquinas do mesmo ano, né? Ou seja, isso mostra que faz todo o sentido quando você não só loca, né? A gente não só loca o equipamento, a gente está envolvido na operação. A RZK Rental ela é uma empresa desenvolvida para o agro, né, para atender o produtor, né? A gente está junto com o produtor, essa é a nossa missão, é a nossa função, é o nosso papel no controle diário da produtividade dele, né? Quando acontece um problema com esse ativo, nós estamos junto com ele tentando resolver o mais rápido possível, porque a gente sabe que essa máquina parada, o uso de uma colhedora de algodão já é um tempo muito curto, perto da quantidade de tempo que essa máquina fica parada, né, do ativo.
Então, essa máquina tem que, no momento de colheita, ela tem que estar pronta para colher de fato. A gente tem equipe dedicada, cuidando dessa operação em tempo integral para o cliente. Onde muitas vezes, quando acontece uma falha, a nossa equipe já está de prontidão para poder resolver isso, né? Nós tivemos uma média de a cada 10 minutos de máquina parada, tinha uma pessoa nossa na escada da máquina, né, perguntando para o operador, cara, por que você parou, o que aconteceu, né? Então, de fato, estou entrando aqui em detalhes para mostrar que a operação, quanto maior, né, e aí os nossos clientes vão acabar concordando, é mais difícil você ter o controle 100% da operação na mão. E isso é com nós, né? Esse controle é com nós da RZK Rental. Nós queremos que o produtor foque na melhor compra, na melhor produtividade, na venda do ativo, na venda da soja, na venda da sua commodity da melhor forma possível, e deixa que nós se envolvemos no cuidado com a máquina, né? No cuidado com a frota dele. Nós estamos fazendo também gestão de frota. Isso envolve gestão de frota 100%, né? Isso é também pautado aqui em algumas informações que nós recebemos. Então, essa é uma tendência chamada de asset light, né, Eduardo? É uma espécie de um combo de serviços aliados a essa prática da locação das máquinas e equipamentos agrícolas num serviço muito completo, portanto, oferecido ao produtor, né? Não é simplesmente ele vai lá, loca uma máquina e se vira com ela, não. Vocês estão envolvidos em todo o circuito, do início até o fim, é isso, né? Sim, Carla, esse é um nome até bonito, né, para operação de locação. Asset light quer dizer leve em ativos, né, diferente do asset heavy, ou seja, pesado em ativos. A grande vantagem do asset light é o produtor ter uma flexibilidade de conseguir se mover do seu core principal. Hoje, a gente viu aí nos últimos anos, né, agricultores que têm também condições de produzir algodão, eles diminuíram a área de soja, aumentaram a área de algodão, e assim é sempre feito esse ajuste interno dado ao mercado futuro, né? E quando o cliente ele tem uma máquina, vamos falar uma colhedora de algodão aí nova hoje na faixa de 7 milhões de reais, né? E ele resolve, ou uma coletadeira de grãos na faixa de 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais, ele resolve sim diminuir a quantidade de área de soja para aumentar a área de algodão, isso é asset light, ele consegue ter uma flexibilidade e falar, não, então eu vou locar a máquina locada traz para ele um conforto, onde ele consegue buscar um ativo, poder atender aquela demanda. Então, ele consegue trazer uma flexibilidade maior para a operação dele, né? Isso que os nossos clientes estão sentindo e estão trazendo para nós. Eles conseguem ser mais ativos, né? Mais ágeis na tomada de decisão. Isso, sem sombra de dúvida, traz, de novo, né? Onde eles conseguem aumentar o resultado, porque muitas vezes, obviamente, né? Muitas vezes o ativo traz para ele, ele carrega um custo, né? Esse custo do ativo dentro do seu balanço financeiro, né, isso vai gerar um menor resultado lá na última linha. E quando ele entra com a alocação da máquina, isso não entra como ativo, sim entra como custo, né, e você acaba se beneficiando aí de alguns impostos também. Então, isso traz, sem sombra de dúvida, um benefício para a operação quando se é olhado do lado financeiro. Obviamente que cada cliente eu costumo dizer que cada cliente tem uma dor, né, e a gente tem que entender muito aonde a gente atua, né? Então, a gente gosta muito de ouvir o cliente, não simplesmente responder uma cotação, como chega várias para nós, eu quero alocar um equipamento aqui com uma plantadeira de 48 linhas, né? Mas quando você quer plantar? Né? Qual a sua janela de plantio? Será que, de fato, você precisa de uma plantadeira grande, um trator de 400 cavalos, por exemplo? Né? Ou, ao contrário, a gente pode até aumentar a capacidade, sempre pensando em ajudar o produtor, né? Então, a gente tem equipe aqui onde a gente entra, de fato, na consultoria agrícola antes de estar fornecendo equipamento, até mesmo uma cotação para esse cliente. Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta, você me desculpe se eu for redundante, mas eu queria que você dividisse com a nossa audiência como funciona na prática um produtor que está nos ouvindo nesse momento e que quer fazer, né, quer planejar aí a sua próxima temporada e vai colocar na sua gestão a alocação de uma máquina ou de uma plantadeira, enfim, como é que funciona, como é que esse processo se inicia e como é que ele corre? Legal, cara. Então vamos lá. Muitas vezes ele pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, né? Se eu puder passar aqui também, eu passo. E aí, www.rzkrental.com.br. Ali a gente vai ter os nossos analistas que já recebem a informação desse cliente,
né, a gente vai trabalhar essas informações, ou, de novo, se é uma necessidade, a gente precisa, ele deixa o telefone, a gente entra em contato com ele para poder tirar as dúvidas, e a partir daí a gente vai pedir uma cotação para o nosso fabricante. Nós somos uma locadora hoje monomarca, né, nós trabalhamos somente com a marca John Deere, para os equipamentos da linha agrícola e também equipamentos da linha amarela, né? E onde a gente vai pegar desde a precificação do fabricante e também a data de entrega dos equipamentos. Alguns equipamentos a gente pode ter em estoque e a gente monta a precificação para atender o cliente. E a gente devolve essa cotação, essa cotação, bem dizer, né, para o cliente na tomada de decisão, e a gente ajuda ele nas dúvidas. Dando certo a locação, a gente já envolve equipamento sempre novo para esse cliente. Então, o equipamento fica novo para eles, e o cliente consegue escolher no momento da locação. É como se fosse uma locação, por exemplo, de um automóvel, né? A gente vê muito carros aí por assinatura. Então, eu coloco a máquina nova para esse cliente, ele escolhe se ele quer a máquina com seguro, se ele quer a máquina, dependendo da região, a gente consegue trabalhar também na manutenção preventiva dessa máquina, né? Então, eu consigo colocar, olha, eu atendo essa máquina com manutenção preventiva, eu posso trabalhar com essa máquina com as revisões pós-safra, né? A gente pode colocar também em contrato, ou simplesmente uma locação por locação, né? E onde os nossos contratos, eles vão aí em média de 12 até 36 meses, temos contrato também até 6 anos aí. Quanto maior o contrato, menor o custo impactado, o custo ativo impacta no valor da locação, né? Então, a gente pode ter exemplos aí, o contrato de uma máquina nova. Por exemplo, eu tirei uma máquina de um concessionário hoje, eu comprei uma máquina nova e vou vendê-la no mesmo dia, obviamente eu vou perder seus 25%, 30%. Então, esses 25%, 30%, que é o custo do ativo no primeiro ano, ele impacta muito dentro da precificação da locação, onde o valor, por mais tempo, o valor diminui um pouquinho, né? Então, quanto maior o tempo, menor o valor da locação. Essa locação pode ser mensal, a gente pode receber ela mensal, aí da forma com que fique mais fácil para os nossos produtores, para os clientes, e aí a gente pode receber também semestral ou anual, né? Então, a gente tem várias formas, a gente se adapta conforme a necessidade de caixa do cliente, também não temos problema nenhum quanto a isso. Esse é um benefício e quando a gente trabalha com a operação amarrada à nossa manutenção, isso traz não só para o cliente, como também para nós, uma segurança muito grande, Carla, porque a gente cuida do ativo para a venda do seminovo depois, onde esse próprio cliente, já aconteceu, dele ter interesse em ficar com esse ativo no final do contrato. Tivemos contrato aí de 12 meses, e o cliente falou, não, peraí, esse equipamento está muito bem cuidado, eu tenho interesse de compra, qual é o valor que a gente vai que vocês vão estar pedindo nele, que eu me interesso. Então, essa é a grande vantagem quando a gente acaba cuidando. Não que quando a máquina fica por conta do cliente, não tenha um cuidado tão grande, né, porque a nossa equipe está sempre junto, olhando e tentando fazer várias visitas, sim, e acompanhamento de fato para cuidar da otimização dessa máquina. Vai lá e olha como o cliente está trabalhando, né, olha como a máquina está regulada, para de fato ajudar. Né, nós não somos hoje uma locadora tradicional do mercado, nós de fato somos uma locadora muito diferenciada quanto aos serviços aplicados. Né, nós de fato estamos junto com o produtor na hora que ele mais precisa, que é na hora da colheita, na hora do melhor plantio, na hora da melhor pulverização. Como eu estou te dizendo, né, hoje nós temos equipamentos de toda a linha, a gente atende desde o plantio, né, com tratores de média, alta, pequena, média e alta potência, as colheitadeiras, aos pulverizadores, né, e as colhedoras de algodão. Então, a gente atende todo o segmento e também na linha amarela, os clientes que queiram adquirir equipamentos para movimentação de bagaço, por exemplo, em usina, né, de movimentação de carga em geral, a gente pode atender também com os equipamentos da linha amarela, no mesmo formato de locação. Não, é muito importante a gente trazer essas informações. Eu vou até trazer o comentário aqui do Alberto Tesmer, Eduardo, que está aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Ele diz assim, ó, bom dia, Carla e Agro Brasileiro. Estamos vivendo um momento crítico, é momento de atenção. Precisamos de um mercado aberto e liberdade econômica de fato para crescer e nos desenvolvermos como nação. E de fato, a gente vem observando esse movimento, né, Eduardo? É um movimento de adequação de todos os mercados, de todos os setores, e eu percebo que o mercado de máquinas e implementos agrícolas também, né? E essa possibilidade da alocação não só vai otimizar custos, vai otimizar inclusive as possibilidades de compra de um equipamento, de uma readequação da propriedade, mas mais do que isso, ela garante também para o produtor esta liberdade, né? De fazer planejamentos, de
de ter inclusive a possibilidade de alocar os seus investimentos em outras frentes do seu negócio, que não a necessidade, às vezes, de comprar uma máquina. Se a gente olhar para a cultura do algodão, por exemplo, que tem máquinas bastante específicas, necessidades muito específicas, uma cultura bastante custosa, delicada, então ele pode olhar ali para investir em outras frentes que não em maquinário, e ter essa liberdade também de planejamento, de rotação de cultura, que é extremamente saudável para sua propriedade. Quer dizer, muitos benefícios estão incluídos numa prática como essa, né? Sem sombra de dúvida, né, Carla? E até um pouquinho do que traz o Roberto, né? Eu acho que, olhando um pouquinho para o passado, né, a gente vê que é um pouco disruptivo, né? Eu gosto dessa palavra porque a gente vê um pouco o mercado, como era o mercado automotivo no passado, né? Era somente os taxistas, depois veio aí a introdução do Uber, né? E nós estamos vendo a mesma coisa, não talvez na mesma intensidade, obviamente tem suas características, mas o mercado do agro, a tendência também você ter cada vez menos ativos, né? Cada vez mais a gente vai ser especialista, no caso, os agricultores vão ser especialistas no produto core, né? Que é cuidar ou entregar a melhor soja possível lá na ponta, né? Para as trades e assim por diante, né? Entregar a melhor pluma de algodão para o mercado externo, e da mesma forma para o setor canavieiro, para o setor cafeicultor e assim por diante. Então, vão aparecer empresas, né? E é o caso da nossa empresa, especializadas em alguns assuntos, né? E no nosso caso, especializada em mecanização, onde a gente sabe o momento ideal de fazer manutenção, quando troca. Para você ter ideia, Carla, um ponto interessante, nós estamos trabalhando já em manutenção preditiva, né? Mas você vai falar, o que é manutenção preditiva? Então, para quem não conhece, mais ou menos a manutenção de avião, né? Então, a gente chega num determinado número de horas de voo, você tem que trocar aquele item. Não, mas aquele item não te apresentou problema, não, mas a gente vai lá e troca. Né, isso dá a maturidade da frota que a gente tem, o conhecimento, sistemas, né, que a gente consegue fazer o controle dizendo assim, olha, de fato, vou dar um exemplo aqui de um rolamento, né, esse rolamento dessa linha de plantio troca, porque essa plantadeira ela tem uma janela de plantio de utilização de 45 dias, e essa plantadeira não pode falhar nos 45 dias. Nos 45 dias ela tem que estar apta a trabalhar, né, se ela parar não vai ser por problema dela, vai ser por problema de clima, problema vários outros itens, né, mas não pode ser por problema do ativo. Então, nós somos, a RZK Rental é a empresa especialista no cuidado do ativo, né, em ajudar o produtor a maximizar seus resultados. Então, nós somos especialistas em máquina, né, deixa o produtor cuidar do que de fato é importante para ele. Agora, a máquina, que muitos desses clientes, a máquina, o equipamento agrícola, né, vou falar nem a máquina, porque você tem vários N equipamentos agrícolas na sua fazenda. O equipamento agrícola é um problema para esses agricultores. Né? Então, nós criamos a RZK Rental para poder resolver esse problema ou, no mínimo, ajudar, né, nessa gestão dessa frota desses clientes. E aí é onde a gente, como a gente está falando um pouquinho antes da entrevista, né, é cuidar do resultado depois da vírgula. Eu acho que nós estamos num momento desse, né, temos que ser cada vez mais eficiente no nosso negócio, a nossa cultura nos permite, como você mesmo trouxe, essa flexibilidade, mas nós temos que estar sempre cuidando, né, sempre com esse cuidado, com esse olho grande em cima do cuidado com o custo, principalmente, e a gestão do ativo, a gestão das máquinas é muito importante nisso. Eduardo, eu quero muito te agradecer pela companhia, pela presença aqui no Bom Dia Agronegócio, por trazer mais essa luz para a nossa audiência, principalmente para os produtores que estão nos acompanhando. A audiência do Notícias Agrícolas, ela é maciçamente de produtores, embora ela vá também naturalmente atender a outros elos dos setores e das cadeias produtivas, mas é bom que a gente fale diretamente com o produtor. Esse é o objetivo central do Notícias Agrícolas, então muito bom receber você aqui. As portas estão sempre abertas para ti, para a RZK, então volte sempre que tiver novidades, a gente vai continuar divulgando boas ideias e boas práticas aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada. Cara, obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Grande Nós abraço, também. ótimo dia. Um abraço, ótimo dia para você, bom trabalho, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, o Bernardo Buozzi, qual a principal diferença da RZK com as demais locadoras de maquinários agrícolas? Bernardo, a gente vai mandar essa pergunta para o Eduardo e a gente volta para te trazer essa resposta, tá? Obrigada pela sua pergunta. Bom, senhoras e senhores, eu quero agora passar
mandar dois recados para vocês. O primeiro deles é muito importante, a gente vai até colocar uma imagem para vocês na tela, porque o Notícias Agrícolas não está, não vai passar ileso pelos golpes que estão aí na internet. Quero agradecer o Renato Lourenção por nos dar esse gancho, já estava aqui na nossa pauta também trazer essa informação, claro, e eu quero agradecer o Renato por trazer esse gancho para nós. Algumas pessoas, covardes e desocupados, estão ali tentando dar um golpe, em nome do Notícias Agrícolas, mandando com o DDD 13, principalmente, mensagens de WhatsApp, ligando para pessoas dizendo que, enfim, são da nossa equipe. Isso não procede, isso não acontece, isso é um golpe, tá? Então, isso é uma fraude, não existe. Não clique em links enviados por pessoas se passando pelo Notícias Agrícolas. Nós não vamos entrar em contato diretamente com vocês jamais para fazer qualquer pedido, ou para clicar em algum link que não seja oficial. Então, saibam que fora das nossas redes, fora daquilo que nós já sabemos, não vai acontecer, tá? Se você recebeu isso, denuncie, bloqueie a pessoa no WhatsApp, e qualquer dúvida, claro, você pode entrar em contato conosco para ter mais informações, para ter mais orientações. Eu vou repetir o número do nosso WhatsApp, que ele está disponível para você nos acessar a todo momento. Nós estamos situados em Valinhos, no interior de São Paulo. Nosso DDD é o 19 e o número do nosso WhatsApp é o 19 997670241. Eu vou repetir: 19 997670241. Não clique em links, não ouça pessoas que liguem para você. Uma pessoa da nossa equipe, a Letícia, que acompanha vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, recebeu uma ligação do golpista. Então é uma loucura. Então, como eu falei, esses desocupados, não evitem dores de cabeça, certo? E qualquer dúvida, entre em contato conosco. A nossa equipe está aqui pronta para te acessar e para te ajudar no que for preciso. Bom, 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um outro recadinho que eu quero dar muito importante. Ontem, nós tivemos ali a manchete da disparada dos preços do café. Mais de 1.000 pontos de alta, e a gente cometeu ali um errinho de digitação, apontando que os preços superaram 450 centes de dólar por libra-peso. São 250 centes de dólar por libra-peso, tá? Embora nós gostaríamos de dar essa notícia, o produtor recebendo 4 dólares por libra-peso, 4,5, mas não. São 2 dólares e 50 por libra, ou 250 centes por libra-peso. Realmente, de novo, por trás das máquinas aqui há os seres humanos. A Virgínia já fez essa correção, nossa especialista em café. Ela trouxe já, e claro, isso estava no título, mas no texto corrido estava direitinho ali o preço. Vocês têm as informações diárias. Aliás, hoje, como eu já havia pontuado, é dia de realização de lucros para os preços do café. Vamos checar, mas ainda assim, superou os 2 dólares e 50 e hoje está realizando lucros, está com 2 dólares e 48 o contrato julho, 2,48 mais 10 por libra-peso, 1,6% de baixa. O setembro, 2 dólares e 47 mais 30, o dezembro, 2 dólares e 44 mais 75 e o março, 2 dólares e 41 mais 80 por libra-peso. Bom, para a gente fechar aqui as nossas notícias da manhã, nós temos mais duas manchetes para esta quarta-feira. A primeira delas chegou no final da tarde de ontem, com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovando a isenção, nessa terça-feira, dia 9, dos tributos para venda de farelo e óleo de milho, benefício já concedido à soja. Os senadores acolheram o substitutivo, que é um texto alternativo, da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 1548 de 2022, que recebeu o relatório favorável da senadora Tereza Cristina e segue para o plenário em regime de urgência. A matéria altera a lei 12.865 de 2013. A norma suspendeu a incidência da contribuição para os programas de integração social e formação de patrimônio do servidor público, o PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, que é o COFINS, sobre as receitas das vendas de soja. O PL é um texto alternativo proposto pelos deputados ao projeto de lei do Senado, apresentado originalmente pelo então senador Cidinho Santos, de Mato Grosso. O texto estendeu o mesmo benefício ao farelo e ao óleo
de milho. O projeto original também concedia isenção ao grão de milho, mas a medida foi retirada do texto. A Câmara dos Deputados incluiu no texto a renúncia fiscal de PIS/PASEP e COFINS na venda de borras e desperdícios de cervejas e destilarias. Para a senadora Tereza Cristina, a perda tributária deve ser compensada pelos ganhos econômicos e geração de emprego e renda. A sempre lúcida e conhecedora do setor, Tereza Cristina, nossa eterna ministra da Agricultura. Ela diz mais: não haveria qualquer justificativa plausível para que se diferenciassem os complexos soja e milho, que contribuem efetivamente de forma equivalente tanto no incremento do emprego de mão de obra, direta ou indireta, quanto na produção de alimentos para o consumo humano e de insumos para outras cadeias do agronegócio, como farelos de soja e de milho para o consumo animal. Segundo a EPE, a empresa de pesquisa energética, o setor de etanol de milho, responsável pela produção do farelo e do óleo, cresceu 804% nos últimos 5 anos. A Consultoria de Orçamentos do Senado estima que em 2024 a arrecadação tributária proveniente da produção do biocombustível aumentará em 360 milhões de reais, enquanto a isenção tributária proposta geraria uma renúncia de 43 milhões. Então, atenção sempre ao trabalho da senadora Tereza Cristina. Bom, uma outra novidade que chegou na noite de ontem já. Um novo nome, às 9 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Lembrando, antes da gente dar essa nova notícia, vamos também trazer a informação de que às 9h15, em mais alguns minutinhos, nós teremos conosco Maria Angélica Feijó, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, para trazer os impactos da reforma tributária, das mudanças no texto, para o setor produtivo, para o setor do agronegócio brasileiro. Então já a Maria Angélica estará conosco, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos entender como correm as discussões na CNA, junto dos parlamentares, junto do Congresso, para saber como fica, então, ou como ficam as mudanças para o setor produtivo. E quem também já vai ter que entrar nessa discussão, então esta é a nossa quinta manchete desta quarta-feira, é o novo nome que assume a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o senhor Guilherme Campos Júnior. Ele que era superintendente do Ministério da Agricultura aqui no estado de São Paulo, já foi deputado federal, foi nomeado então secretário de Política Agrícola do MAPA. O cargo estava vago desde a exoneração do ex-secretário Neri Geller e também ex-deputado federal, no dia 12 de junho, após as suspeitas nas irregularidades no leilão de arroz. A nomeação consta em portaria publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Campos atuava até então, como eu disse, como o superintendente do MAPA em São Paulo. Inclusive, ele esteve aqui nos nossos estúdios, participou do Conversa de Cerca, no podcast Conversa de Cerca, apresentação minha e de Alexander Horta, e sugiro que vocês revisitem essa entrevista, porque nós temos ali um profundo conhecedor do agronegócio paulista, né? O Guilherme Campos falou muito sobre como a condição foi se desenvolvendo, como São Paulo é fundamental na produção agrícola nacional, então vale a pena. Na nossa aba de podcasts, lá no menu, clica em podcasts, Conversa de Cerca, vai procurar ali o nome do Guilherme Campos. Bom, então, segundo as informações do Ministério da Agricultura, o governo aguardava o lançamento do Plano Safra 2024-25, que aconteceu no último dia 3, para oficializar, então, Campos Júnior ao cargo. Ele foi recomendado para a secretaria pela bancada do PSD na Câmara dos Deputados e teve a indicação acatada pela Secretaria de Relações Institucionais e a concordância do ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro. A pasta é uma das mais importantes do Ministério por ser responsável pela formulação do Plano Safra e das demais políticas de crédito de apoio aos produtores rurais. A secretaria também é aquela que tem interlocução direta com o setor produtivo ao receber os pleitos e demandas das entidades. Nós desejamos que tenha boa gestão, um novo secretário de Política Agrícola, que possa ter portas abertas para os produtores, isso é determinante, então isso é realmente positivo recebermos um nome, né? Bom, são 9 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vai continuar
acompanhando alguns relatos que vêm do campo e algumas pessoas pediram pra gente reprisar. Você que tá chegando agora vai acompanhar de novo o trabalho ali de um produtor em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, quebrando a água congelada no coxo dos animais com esse frio intenso que tá chegando no Rio Grande do Sul. E na sequência, a gente vai receber a assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, Dona Maria Angélica Feijó, estará conosco para falarmos sobre a reforma tributária e os impactos no agronegócio. Você, inclusive, pode se adiantar e mandando suas perguntas aqui para ela. Então vamos acompanhar esse relato direto de Santana do Livramento. Na sequência tem a CNA.
De volta com a nossa edição desta quarta-feira, 10 de julho de 2024, são 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa pauta continua sendo, aqui no Bom Dia Agronegócio, a pauta central dessa quarta-feira, a reforma tributária e agora os impactos diretos para o agronegócio. E para a gente tratar desse tema, a gente recebe a Maria Angélica Feijó, que é assessora técnica do Núcleo Econômico da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA. Maria, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-la. Bom dia, Carla. Obrigada. Nós é que agradecemos o seu tempo e a sua disponibilidade, a sua generosidade em aceitar o nosso convite. Dias intensos e acabou de chegar um novo texto nas mãos de vocês e nas mãos de todos que estão acompanhando essa reforma tributária. É a última informação dessa quarta-feira, né, Maria? Exatamente, Carla. Nós estávamos analisando agora desde o início da manhã, porque são, na verdade, dispositivos novos, um texto novo, e a gente está debruçado nele, analisando os pontos técnicos, principalmente, que refletem para o produtor rural. Agora, tem muita mudança em relação ao texto que foi apresentado na última quinta-feira, Maria, ou são dispositivos que já estavam sendo aguardados pela CNA, ou que foram pleiteados pela CNA, incluídos nesse relatório? Qual o seu parecer até este momento, do que você já pôde estudar e observar? Cláudia, boa questão. Do que a gente começou a analisar desde o iniciozinho da manhã de hoje, a gente viu que os pleitos solicitados pela CNA ao lado do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, por meio da Frente Parlamentar do Agronegócio, nós vimos que os pleitos não foram atendidos. E os principais diziam respeito justamente à forma de tributação da produção rural, que reflete muito na tributação dos alimentos, principalmente ligado a questões de inclusão de insumos agropecuários na lista que tem redução de alíquota, porque reduzir custo do produtor é reduzir o custo dos alimentos, e também aumentar os alimentos que têm redução de carga tributária, seja por meio da cesta básica ou seja por meio da redução de alíquota dos alimentos destinados ao consumo humano, que tem uma redução de 60% e não de 100%, conforme a cesta básica. Todos os pleitos que foram apresentados de outras questões minuciosas, técnicas de redação, para evitar retrocessos, não foram atendidos na análise preliminar que nós fizemos até o momento. Carla. Qual o caminho passa a ser seguido, a ser trilhado a partir desse ponto, a partir dessa avaliação da CNA diante deste relatório, Maria? Principalmente porque o tempo parece ser bastante curto, haja vistas que ontem foi aprovada a urgência para se votar a regulamentação da reforma tributária. Quais os próximos passos, portanto, da CNA? Boa questão. A gente tem, na verdade, aqui dois caminhos, né? Do ponto de vista técnico, da diretoria técnica a qual eu estou vinculada, nós seguimos analisando o que tem lá em relação a texto, o que precisa ser ajustado, em relação a diversas graduações, desde ajustes maiores ou um pouco menores que podem, desde logo, melhorar a vida do produtor rural. E tem a questão política também, que ela é mais feita tanto pelo IPA quanto pela FPA, que continuam em negociações, né, pelo que a gente sabe até o presente momento, seguem negociações com os parlamentares dentro do Congresso Nacional, mas aqui a gente fica na retaguarda técnica, tentando melhorar o texto, ainda que não esteja 100% daquela forma que nós esperávamos, para melhorar a tributação do produtor rural e evitar aumento de carga tributária dos alimentos. Maria, nós conversávamos de forma prévia, enquanto estávamos ali no intervalo, e eu perguntei a você como é que a CNA está organizando tantos pleitos. Nós temos inúmeras entidades se manifestando, em especial as entidades ligadas à produção de proteínas animais. Já já a gente vai falar de forma um pouquinho mais detalhada sobre isso, mas como vocês têm recebido, organizado e priorizado todos esses pleitos, uma vez que a CNA, como você me apontou, né, ela é a representante do produtor independente da cultura, e são realmente muitos pedidos aparecendo, muitos pleitos aparecendo agora, né? Exatamente. E a gente vê, na verdade, quando a gente olha desde, por exemplo, a lista de insumos agropecuários e a lista de alimentos que estão na cesta básica ou na redução de 60%, ou produtos hortícolas, frutas e ovos, que são todas essas categorias que estão beneficiadas por um regime diferenciado com redução de alíquota, elas, na verdade, atingem diversas culturas de diversas regiões. A CNA, na verdade, tem um cuidado de, durante todo
toda a discussão sobre a reforma, desde o início até o presente momento, sempre realizar reuniões com as suas bases, com as federações, em diferentes comissões nacionais que nós temos dessas culturas, e a gente recebe essas demandas, essas preocupações em relação àquilo que está no texto da reforma, e a gente tenta endereçar da melhor forma possível e de forma conjunta. É claro que tem dessa análise uma parte técnica e depois uma parte política, né, que é avaliada, na verdade, pelos parlamentares e pelas assessorias técnicas dos parlamentares que nos recebem. Alguns têm uma maior afinidade com uma ou outra, né, e isso às vezes o que pode trazer um pouco de frustração até é que do ponto de vista técnico, às vezes faz muito sentido uma mudança, porém do ponto de vista político a gente não tem o menor controle, né, sobre como se dá as negociações e tudo que está ali em jogo. Bom, eu citei essa questão de inúmeros pleitos, mas como também pontuei, e você depois desdobrou essa necessidade de se priorizar e fazer essas discussões. A questão da carne bovina, em especial a carne bovina, mas as proteínas animais de uma forma geral, foram talvez o tema central de discussão, não só inclusive da mídia segmentada para o agronegócio, mas da mídia geral, de estar ou não inclusa, né, nos itens da cesta básica e ter ou não a isenção tributária. Há inúmeros estudos sendo apresentados ao governo federal sobre quanto dessa isenção pesaria no cálculo da alíquota básica, na alíquota do IVA, né, pontos que vão divergir ali dos números apresentados pelo governo, como apontou o deputado Pedro Lupion na sua análise sobre esses números. A CNA tem participado muito ativamente dessas discussões também. Recentemente, né, ontem também, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, sugeriu que se ampliasse o cashback para compensar a ausência das carnes na cesta básica. Então, vou te fazer duas perguntas, Maria. É entender como é que está essa situação da questão da carne bovina, principalmente com a chegada desse último relatório, deste último texto na manhã desta quarta-feira, e como é que a CNA avalia essa ferramenta do cashback, que acho que é importantíssima essa avaliação para a gente entender se isso funcionaria para a população brasileira, principalmente a parcela mais vulnerável da nossa população. Perfeito, Carla. Em primeiro lugar, quando a gente se deparou com o texto agora pela manhã, bem no início da manhã, a primeira questão que nós olhamos é para a lista da cesta básica e nenhuma proteína animal foi adicionada lá, né? Lembrando que as proteínas animais elas já estão numa outra lista, mas que é uma lista de redução de alíquota de 60% apenas, e não de redução de 100%. E desde o início, a CNA sempre se preocupou com a inclusão dessa proteína animal na cesta básica, não só pelo ponto de vista do produtor, mas pelo ponto de vista da população. A gente sabe, olhando dados do IBGE, da projeção de orçamento familiar que tem, que as famílias mais pobres são as famílias que menos têm acesso à proteína animal, justamente em razão do valor dela. Então, não colocá-la na cesta básica é uma penalização para a população mais vulnerável muito grande, de continuar não tendo um acesso facilitado à proteína animal. E quando a gente olha, então, agora para essa lista que segue a mesma, a gente fica, na verdade, um tanto frustrado de um lado, mas, de certo modo, seguimos trabalhando para tentar realizar essa inclusão. E quando nós olhamos para essa questão de carga tributária, principalmente em relação ao impacto de arrecadação, né? Diversos números foram trazidos e o próprio governo, na verdade, tenta trazer para dentro do Congresso, e a gente escuta isso dos parlamentares que compõem o grupo de trabalho, de que a principal preocupação é, se nós colocarmos a carne ali na cesta básica, todos os tipos de carne, ou ainda que fizéssemos um recorte de quais estariam, a gente vai ter uma diminuição da arrecadação, porque a gente vai ter um impacto na alíquota geral, né? Ou a gente vai ter que aumentar, então, essa alíquota geral para poder compensar a arrecadação. E a gente vê com olhos muito delicados essa questão de sempre jogar essa questão do aumento da carga da alíquota geral
para se ter em troca um elemento com redução de alíquota. Isso é muito perverso, porque a população, na verdade, hoje já sofre muito com a inflação, muito com a carga tributária dos alimentos. Então, colocar isso dentro desse viés condicionante é muito delicado e a gente trabalha, na verdade, para demonstrar que quanto mais houver a desoneração de produtos do agro, principalmente alimentos, maior vai ser o consumo e, portanto, maior vai ser a arrecadação do ponto de vista de volume consumido, que é isso que deve importar para o governo federal. Maria, preocupa a CNA de uma forma geral, a dificuldade que se tem, e isso também eu ouvi de praticamente todos os setores, do entendimento do valor do IVA, o cálculo do IVA. Não passará de 26,5%. O que os setores apontam? O texto não deixa claro esta garantia de que não se superará 26,5%. Então fica difícil entender qual vai ser o tamanho da sua carga tributária, o aumento da sua carga tributária, com a dificuldade desse cálculo do IVA. É uma preocupação também da CNA, essa insegurança, não sei se é a melhor palavra, mas talvez a incerteza em torno do cálculo deste imposto? Muito. Preocupa a nós, é claro, todo mundo, mas do ponto de vista de que a gente trabalha com a maioria dos produtos do agro tem uma redução de 60%. Então, quanto maior essa alíquota geral, obviamente, o meu desconto de 60%, ainda que seja um desconto, aumenta, na verdade, essa alíquota que eu vou ter. Então, o aumento da alíquota geral, ele sobe, na verdade, todas as outras alíquotas ainda com reduções. E para nós, na verdade, é preocupante esse momento de incerteza, né? Na lei complementar, novamente, a gente não tem ali uma clareza do que vai vir e a gente compreende a preocupação do governo federal, que é uma preocupação adequada em relação à manutenção de arrecadação, do ponto de vista em que há muitas despesas, né, para serem, digamos assim, adequadas pelo governo em relação ao que se tem hoje. Só que aumentar a arrecadação tendo como base tributação sobre alimentos não é a forma mais adequada. Então a CNA, ela vê com muita preocupação tanto o aumento da alíquota geral, o impacto que tem naqueles produtos com alíquota reduzida, os produtos do agro, e principalmente não utilizar a alimentação como base para aumento de arrecadação ou para manutenção de arrecadação. A gente entende que há outros vieses, mas que não pode ser o da alimentação, porque isso impacta diretamente na população, principalmente a população mais vulnerável, que é quem tem um orçamento familiar mais dedicado a essa parcela de despesa. E eu imagino que essa sua análise não contemple, portanto, só o alimento pronto e os itens da cesta básica, mas voltamos ao início da sua fala, quando você tratou, por exemplo, dos insumos agropecuários, aí nós podemos nos voltar ao tema do imposto seletivo, por exemplo, olhando para os agroquímicos, considerando que eles são parte fundamental para se fazer agricultura num país com os desafios que impõe o Brasil. Isso ajuda, inclusive, a garantir alimentos mais baratos, mais acessíveis ao consumidor final, e isso precisa também ser considerado, Maria? Exato, principalmente porque um dos maiores custos que o produtor rural tem é com a aquisição de insumos. E ali é a base de toda a cadeia produtiva, que vai desde o produtor, à agroindústria e que chega nas gôndolas do supermercado. Então, a redução de custos, desde logo, que nós já temos, na verdade, atualmente, uma desoneração de um dos impostos mais caros para o produtor rural, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. A gente tem hoje uma desoneração interessante que veio lá do Convênio 100 de 97, foi mantida pelo convênio CONFAS 26, e essa desoneração ela impacta positivamente para reduzir a alíquota de ICMS. A redução de alíquota que vai para a reforma tributária em relação aos insumos agropecuários é muito importante para que a gente não tenha majoração de carga tributária na aquisição de fertilizantes, de outros agroquímicos que são indispensáveis para essa produção. Se aumentar o custo tributário aqui, bem no início da cadeia, a gente tem dois efeitos. Ou a gente vai ter um efeito cascata de aumentar todo esse custo até chegar no consumidor, ou o que muitas vezes acontece, é a realidade, nós temos estudos técnicos aqui na CNA, muitas vezes, a depender da cadeia e da região do produtor rural, ele tem que segurar esse custo
diminuir a margem dele e repassar com o mesmo valor que ele repassava antes. Então a margem dele fica menor e ele acaba tendo uma menor condição de produção, porque no próximo ano, na próxima safra, aquele produtor rural talvez ele não consiga se manter com a mesma produtividade e acaba sendo um desincentivo para ele continuar a atividade rural dele, o que é muito preocupante para nós, Carla. Bom, Maria, eu imagino que a partir desse ponto o que nós tenhamos de fazer é continuar acompanhando as negociações, em especial as negociações políticas agora e as avaliações ali pelo IPA, pela FPA, né, que estão efervescentes em Brasília nesse momento, com a chegada desse último relatório, que acabou de ser divulgado, né, Maria? E, claro, as avaliações técnicas, as correções que naturalmente a CNA vai enviar também aos parlamentares, enfim, para que haja uma consideração de tudo isso que está sendo apontado. Eu imagino que esse seja o momento, portanto, de aguardarmos e quem precisa analisar, quem precisa negociar. É esse o recado que a gente passa principalmente para o produtor rural que está nos acompanhando agora? Exatamente, Carla. Então, negociações já estão acontecendo, né? Vamos ver como é que o desenrolar do dia vai nos trazer aqui novidades. E do ponto de vista aqui dos bastidores, toda a equipe técnica está 100% dedicada a dar subsídios técnicos para quem está lá na ponta, conversando, dialogando com os parlamentares e os seus assessores. Então, a gente vai seguir assim durante o dia e vamos ver o que a gente vai ter de evolução ou não. Vamos ver o que vai ter de novidade durante esse dia. A gente vai acompanhar com certeza. Maria Angélica, quero muito te agradecer pela companhia, pela, como eu falei, generosidade de atender o nosso convite num momento tão conturbado de trabalho para vocês da CNA, em especial para o núcleo econômico. E as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para vocês. Quando quiserem e puderem estar conosco, nós agradecemos principalmente por atender as dúvidas do setor produtivo, do produtor que está nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigada para vocês também. Bom, senhoras e senhores, a manchete é esta, né? Maria Angélica Feijó, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, acaba de nos informar que o último texto da reforma tributária acaba de ser divulgado, chega neste momento sem atender aos pleitos do setor, sem atender aos pleitos da CNA, sem atender aos pleitos do agronegócio brasileiro. As carnes continuam a não estar inclusas na cesta básica, portanto, não participam da isenção tributária. Há ainda a condição dos insumos agropecuários estarem com uma taxação difícil e essa dificuldade do entendimento do IVA, né? Há um desconto de 60% sobre quanto? Né? Então, toda essa dificuldade, essa insegurança e essa incerteza continuam. O último relatório acaba de chegar nas mãos dos parlamentares da CNA, enfim. Lembrando que a aprovação aconteceu ontem da urgência para a votação da regulamentação da reforma tributária. Então, há o mérito da questão previsto para ser votado e depois as mais de 20 emendas, por exemplo, que só a FPA apresentou, mas outras frentes também têm apresentado. Então, olhar para isso e acompanhar. Hoje é um dia de acompanhamento, nessa quarta-feira. E claro, você vai tendo todas as informações aqui no Notícias Agrícolas. São 9h30 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer as inúmeras mensagens que recebemos aqui diariamente. Nessa quarta-feira não foi diferente. Amanhã, a partir das 8h da manhã, estamos aqui de novo te fazendo companhia com o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Estamos te esperando. Ótima quarta-feira para você, bons negócios. Até amanhã.